Ladies and gentlemen, Ricardo once more. Tudo bem? Vou falar português mesmo, né? É, Hoje eu falo sobre o experimento de Milgram, que foi conduzido pelo psicólogo Stanley Milgram, na década de 60, e que teve como objetivo investigar a disposição dos indivíduos em obedecer a figuras de autoridade, mesmo quando suas ações colidiam com as suas próprias crenças morais. Então, nesse experimento, qual que é a questão central? A questão central é o seguinte: você seguiria ordens se elas contradissessem sua consciência? Então, até onde eu pude entender, foi o seguinte: Stanley Milgram, que é muito conhecido pelo seu famoso e controverso experimento sobre obediência, né? Ele também fez outros experimentos, mas esse é o mais criticado de forma geral. O autor do experimento, ele era fascinado pelo efeito que a autoridade tinha sobre a obediência e acreditava que as pessoas quase sempre obedeceriam às ordens por desejo de parecer cooperativo ou por medo. Acho que na grande maioria das vezes, mesmo que isso significasse ir contra seu melhor juízo ou até seus próprios desejos, né? Então, para começar, Milgram era de uma família judia e, portanto, ele tinha curiosidade de saber o porquê de alguns eventos que se deram durante o período nazista e que culminaram no julgamento de um famoso criminoso de guerra nazista, chamado Adolf Eichmann, que, entre outras coisas, foi acusado de ordenar a morte de milhões de judeus. E a defesa de Eichmann, o nazista no caso, foi de que ele estava apenas seguindo ordens. Então, sobre o experimento que aconteceu na Universidade Yale, onde Milgram recrutou 40 homens por meio de anúncios de jornais, onde os participantes eram informados, né, falsamente, que o estudo pretendia investigar a memória e o aprendizado. Os pesquisadores diziam aos participantes que uma pessoa assumiria o papel de professor e a outra o papel de aluno, e que esses papéis seriam escolhidos de forma aleatória. Então, no teste, é, cada participante pegava um pedaço de papel, sorteado de forma supostamente aleatória, mas, na realidade, em todos os papéis vinha escrito professor. Então, nesse esquema, os únicos alunos, né, que eram, no caso aí, atores, cúmplices de Milgram. Então, assim, todos os participantes, sem saber desse detalhe, receberam intencionalmente o papel de professor, embora acreditando se tratar de uma atribuição aleatória. Daí o que aconteceu foi o seguinte, foi o seguinte. É o seguinte, cada participante, né, que era meio que cobaia, laranjão, que pensava ser professor, formava par com um aluno que, na verdade, era cúmplice no experimento. Então, o que acontecia era que o chamado professor observava enquanto o aluno era amarrado a uma cadeira pelos assistentes de laboratório e com eletrodos ligados a ele. Então, em seguida, o professor é encaminhado a uma sala em separado, onde ainda podia se comunicar com o aluno, mas sem conseguir ver um ao outro. A partir dali, o professor era colocado diante de um gerador de choque que começava em 30 volts e aumentava com incrementos de 15 volts, né? Chegando até, ou podendo chegar até 450 volts. Então, no comando das chaves, tinham etiquetas com a indicação de choque moderado, entre 75, que iam entre 75 a 120 volts, daí forte, de 135 a 180, e por último,
o choque severo, né, que é de 375 até 420 volts. E nesse último, os níveis maiores estavam rotulados como XXX, como um sinal de alta tensão em inglês, né, XXX. Então, o gerador de choque, que no caso era um gerador de choque, né, não produzia choques reais, mas fazia barulho quando as chaves eram acionadas. Então, com isso, o professor era informado de que ensinaria pares de palavras aos alunos e que, se o aluno cometesse um erro, ele deveria puni-lo com a aplicação de um choque. E para erro cometido, o professor deveria aplicar um choque de 15 volts, mais elevado que o último, né? Uma forma progressiva. E somente para fingir que o experimento era real, o professor recebia um choque de 15 volts, sendo que aquele era o único choque verdadeiro aplicado em todo o teste, né? Então, muito bem. A partir daí, o emparelhamento de palavras se inicia e o aluno acaba cometendo erros planejados. Então, a cada erro, o professor aumentava a voltagem do choque, né, que aplicava no aluno, e quando os choques falsos, no caso, alcançavam 75 volts, o falso aluno começava a gemer. Com 120, o aluno reclamava que os choques estavam doendo bastante já, né? E com 150 volts, o aluno gritava e dizia que queria sair. Então, ao passar do tempo, o aluno, então, implorava cada vez mais à medida que os choques foram aplicados, né? E reclamava que sofria de uma doença cardíaca, etc. No caso, se em algum momento o professor questionasse o processo, o pesquisador lhe dizia coisas do tipo: por favor, prossiga. É absolutamente essencial que você continue. O experimento requer que você continue, ou coisas do tipo: você não tem opção, tem que seguir em frente. Então, a partir daí, com 300 volts, o aluno, claro, já estava batendo nas paredes, dizendo que não conseguiria suportar a dor, né? Não conseguia de jeito nenhum suportar a dor. Então, com 330 volts, o aluno permaneceu quieto, desmaiou. O pesquisador vai lá, informa ao professor que a falta de resposta do aluno, no caso, é uma resposta errada também, e que ele tem que administrar mais um choque no aluno. Então, vai vendo. Então, acreditem se quiser, que o experimento só terminou quando o nível mais elevado no gerador de choque foi alcançado. Então, qual foi a conclusão que chegou o pesquisador Milgram, no caso, né? A conclusão foi a seguinte. Bom, antes de tudo, é preciso dizer que Milgram, ele pediu que um grupo de alunos da Yale University, né, fizesse uma previsão de quantas pessoas acreditavam que aplicaria o nível máximo de choque. E eles estimaram que 3 em cada 100. Foi o que eles imaginaram. Mas, surpreendentemente, Milgram constatou que 65% dos participantes em seu estudo aplicaram níveis de choque de 450 volts. Então, embora as pesquisas efetivamente tivessem mostrado sinais de uma luta interna, né, por meio de gemidos, risadas nervosas e tremores, a maior parte acabou obedecendo, né, ao pedido do pesquisador de continuar com o experimento. Então, quando entrevistados após a situação já ter se concluído, Milgram pedia aos participantes para classificarem o quão doloroso achavam que realmente tinha sido os choques, né? E a pessoa
dizia o seguinte, a resposta mais comum, que foi um experimento doloroso. E ainda constatou o seguinte, que constatou que os participantes, né, em um esforço para justificar seu comportamento, vejam vocês, ainda desvalorizaram o aluno durante o experimento, dizendo o seguinte, que ele era tão burro que realmente merecia o choque. Então, eu não sei se vocês concordam, né, mas contudo, com isso, o seguinte, Milgram conseguiu demonstrar que em determinadas circunstâncias, pessoas comuns, consideradas normais, têm a capacidade de infligir em outros dor intensa e sofrimento, né? Então, o pesquisador ele pode, com isso, explicar que esses altos níveis de obediência das seguintes formas, que são bem relevantes de se observar. Por exemplo, a obediência aumentou por causa da presença física de uma figura de autoridade, no caso ali, o pesquisador. Muitos participantes acreditavam que o experimento era seguro por ser, no caso aí, patrocinado pela University of Yale, né, a Universidade Yale. O processo de seleção de quem seria professor e quem seria aluno também parecia muito ser aleatório, essa trama. A suposição que se fez era de que o pesquisador era também um especialista competente, né? Renomado ali no caso. Então, os participantes foram informados de que os choques eram dolorosos, mas talvez não tão perigosos a ponto de levar à morte ali, por exemplo, né? Mas, obviamente, surgiram algumas preocupações éticas sobre o experimento. É claro que o estudo sobre a obediência atraiu fortes críticas em relação ao seu procedimento ético, né, onde os pesquisados envolvidos no estudo foram levados a crer que infligiam dor extrema a outra pessoa, quando, na verdade, eram enganadas por um ator que fingia estar com dor. Então, dizia-se que o experimento causou grande estresse aos participantes e que o fato de acreditarem estar machucando outra pessoa totalmente desconhecida pode tê-los traumatizado. Então é isso. Bem, antes de eu terminar, é importante dizer assim que Milgram não fez somente esse experimento, né, de resultados negativos a respeito das reações de indivíduos, mas também é famoso pelo seu experimento chamado Mundo Pequeno, onde conseguiu demonstrar o extraordinário potencial e a capacidade de interconectividade e a proximidade que as pessoas compartilham, mesmo entre os mais complexos universos, né? E entre mais completos tipos de desconhecidos, nas situações mais cândidas e aleatórias do dia a dia. Tá certo? Então é isso. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. É só isso. Só isso. Então é isso. Vou ficando por aqui e deixo então a seguinte indagação. E você? Quem seria você? Quem seria você nesse rolê? Bye bye.